Bora lá, Mashiach já. Hoje à noite temos uma data extremamente importante, famosa. Hoje de noite é o Yortzeit, dia do falecimento do Rambam, dia 20 de Tevet. Se eu não me engano, o Rambam, hoje a gente fazem, na verdade, há quantos anos o falecimento do Rambam? É 818 anos atrás. A gente sabe que um dia do Yortzeit é o dia de uma elevação do todo o serviço do Tzadik durante a vida. E o que se costuma é tentar aprender alguma coisa na prática. O que dá para aprender da vida do Tzadik? Então, tentar contar um pouquinho da história e o que a gente pode aprender e levar no nosso dia a dia. Só, em geral, todo mundo que conhece um pouco da vida do Rambam, isso não tem discussão. O Rambam teve uma vida extremamente sofrida. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, e acabou falecendo no Egito, e ele foi enterrado em Israel, na cidade de Tver. Mas a vida dele, ele teve que fugir diversas vezes. Ele foi da Espanha, depois ele foi para Marrocos, de Marrocos ele foi para direto para... Na verdade, eu acho que ele foi para Israel e depois ele acabou indo para o Egito. Então, ele teve que fugir diversas vezes e ele perdeu uma esposa, uma filha. Depois ele acabou casando de volta e ele teve um filho, o Rabbi Avram Ben Arambam. Mas a vida do Rambam foi muito sofrida já desde o início, que o Rambam, no dia que ele nasceu, ele perdeu a mãe. Há algumas opiniões que foi um pouquinho mais tarde, mas a princípio, no dia que ele nasceu, a mãe dele faleceu. O que a gente pode aprender, então, isso em geral? O primeiro ensinamento geral da história do Rambam é que não importa o que está acontecendo, o dilúvio que está lá fora, cada um de nós tem que fazer a parte dele. Todo mundo que para e pensa, alguém que 818 anos depois do seu falecimento, a gente lembra, a gente tem os estudos dele, e para cada um de nós, o Rebbe fez uma campanha do estudo do Rambam. 3 prakim, perek, a mitzvah do dia. Todo mundo vive com os estudos do Rambam diariamente. Quer dizer, não estamos falando de alguém aqui. E se a gente for para Israel, você vai ver, tem um hospital que também é do Rambam. Se a gente vai nos Estados Unidos, tem o Rambam. A gente vê em todos os lugares. Quer dizer, todo mundo sabe que Rambam é uma referência para medicina também. Então, em todas as áreas que a gente for ver, como dá para ser alguém tão grande com uma vida tão sofrida? Então aqui a gente aprende que não tem desculpa para não se esforçar, não estudar, como a gente vai ver um pouquinho de alguns detalhes da vida do Rambam. Mas então que cada um de nós possa se esforçar e saber que na vida muitas vezes a gente tem que saber que com aquilo que vem, e Bezat Hashem, só vai vir coisa boa, que nem a gente falou, que dessa parashá a gente aprende como tem que ter o bitachon, a confiança em Hashem, que certeza não só vai acontecer, tudo que Hashem faz é para o bem, mas tem que saber que vai acontecer o bem revelado. E só da gente ter essa confiança vai realmente acontecer. E a gente tem que aproveitar, então, a vida nossa mais tranquila, mais calma, para poder realmente se dedicar para servir Hashem da melhor forma. Então, o Rebbe, ele traz, interessante, que muitos sábios, você não sabe direito quando nasceu. Quando você já sabe quando nasceu, você sabe de uma forma geral, nasceu nessa data. O Baal Shem Tov, a gente, por exemplo, todo mundo conhece, o Baal Shem Tov nasceu Chai Elul, mas por muito tempo não era famoso Chai Elul. Entre os Rebbeim se sabia que ele nasceu Chai Elul, entre outros alunos do Baal Shem Tov também tinha essa tradição, mas não era tão famoso que o Baal Shem Tov nasceu Chai Elul. E também, a gente sabe que o Alter Rebbe nasceu nessa mesma data, Chai Elul. Mas se a gente for ver qual é a data do nascimento do Maggid, não se tem tradição quando o Maggid nasceu. O Rambam, não só a gente tem tradição quando ele nasceu, a gente tem a hora quando ele nasceu. Então o Rambam, ele nasceu em boa hora. Ele nasceu véspera de Pesach, ou seja, dia 14 de Nissan,
depois do meio-dia, agora eu não me lembro, eu acho que não tem os minutos exatos, eu não sei se tem, era meio-dia e 40, uma coisa mais ou menos assim, mas quer dizer, tem a data e a hora do nascimento do Rambam. É interessante isso, o Rebbe, ele frisa que não só que a gente tem a data que o Rambam nasceu, mas a gente tem isso também. Hã? Nasceu o quê? Bom nome, Baal Shem Tov, sim, em boa hora, bom nome e tudo. Haelul, mas qual foi o horário do nascimento do Baal Shem Tov? Acho que ninguém. Né? Então ninguém sabe. Isso. Tá bom. Então voltando aqui, o Rambam quando o Rambam ele nasce, que nem a gente falou, a mãe dele faleceu. A história do casamento dos seus pais contam assim nas histórias que o pai dele era Rab Moshe ben Maimon. Maimon era o pai do Rambam. E Maimon então era um grande sábio, gerações e gerações de líderes de comunidade. E ele acabou tendo um sonho que ele deveria se casar com a filha do açougueiro. E assim ele fez. Ele foi até o açougueiro, perguntou: você tem uma filha? E acabou se casando com a mãe do Rambam. E o Rambam nascendo, a mãe faleceu. E ele se casou outra vez. Ele teve um outro filho, o Rav Maimon, chamado David. E David, então, era meio-irmão do Rambam. No começo, na juventude, David era um grande sábio. Já em pouco tempo pegava as coisas. E o Rambam não. Algumas versões, exatamente o que aconteceu. Normalmente contam que o pai do Rambam estava estudando uma vez com ele e viu que não entrava nada. Ele ficou chateado, ele chegou a dar, isso entre parênteses, outras épocas, outras gerações, mas chegou a dar um carinho assim mais forte no filho. E o que aconteceu foi que ele falou para ele: você também, descendente de açougueiro? Isso acabou com o Rambam. O Rambam ficou muito chateado e ele foi até a sinagoga. Ele foi até a sinagoga e ele estava sozinho, acho que era de noite, ele abriu o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, e ele falou para Hashem, não dá mais, eu não aguento não entender a tua Torá. Estou afim, estou dedicado. E agora tem algumas versões, se naquela noite apareceu o Rimigash, como é chamado, Rabi Yehuda bin Megash, uma coisa mais ou menos assim, era o nome do grande sábio, e beijou a testa do Rambam. Outras opiniões falam que o Rambam ele foi até a yeshiva dele e falou: estou disposto a estudar a Torá. Ele falou: tudo bem, mas aqui fazem prova para estudar nessa yeshiva. Ele falou: olha, eu estou com muita vontade de estudar a Torá. E o Rimigash então aceitou o Rambam pela dedicação e acabou ensinando para ele. E não sei se diretamente ou indiretamente, mas quando ele voltou para casa, ele já era uma outra pessoa. Uma pessoa que o estudo mostrou como ele se transformou em uma outra pessoa. A dedicação, a brachá de Hashem e a brachá do tzadik, do Rimigash, para ele poder abrir, como a gente fala, ptichad alev amor, abriu o coração, abriu o cérebro dele, para ele poder ter todo esse sucesso no estudo dele. Então aqui tem um ensinamento já óbvio. Isso, entre parênteses, o pessoal fala que o Rambam acabou escrevendo o grande livro famoso, é chamado Yad HaChazaká, a mão forte. Escreveu 14 livros, que o Mishneh Torah, etc. Então falam que porque acabou dando o nome Yad HaChazaká, a mão forte, que foi por causa de uma mão forte que ele acabou escrevendo todos esses livros. Quer dizer, um certo aspecto, um puxão de orelha. Cada um de nós, como pai, a gente tem que saber como mexer na educação dos nossos filhos. Hoje, que nem a gente falou, a nossa geração não está apta para um Yad HaChazaká, para uma mão mais forte, mas se preocupar, ter a dedicação e conseguir mover para ter essa abertura do coração e da cabeça para poder ter sucesso. Nessa paraxá, entre parênteses aqui, nas histórias do Rambam, nessa paraxá a gente encontra
uma passagem muito bonita, interessante, que todo mundo conhece, mas não dá atenção. A história que bate a filha de Faraó, vai lá, vê o cestinho e ela estica a mão para pegar. Há duas versões, o Rashi fala, pode ser que mandou uma serva, ou ela esticou a mão dela e virou vários amot, quer dizer, a mão se estendeu diversas vezes o tamanho de uma mão. O que aconteceu aqui? Todo mundo pergunta. Ela vê um cesto longe, você vê uma coisa a 10 metros de você, você estica a mão? O que vai adiantar esticar a mão? É isso que a gente aprende daqui. Pode estar 10 metros, pode estar 100 metros, pode estar, você acha que está longe. Hoje eu estava conversando com alguém que me falou, toda vez que eu ouço sobre estudar Hassidut, eu vejo uma biblioteca na minha frente, porque ele está estudando numa yeshiva, vejo uma biblioteca na frente e tem 100 livros. Ele falou, estudar Hassidut, ótimo, tem 100 livros, por onde eu começo? Então o que acontece? A gente muitas vezes vem e fala, não dá, é muita coisa. A gente não pode deixar de esticar a mão, de deixar de esticar a nossa cabeça, de deixar de se esforçar, de começar. A partir que a gente começa, que a gente dá esse passo inicial, a Hashem ajuda. Então, Bata esticou a mão, não vai chegar lá. Chegou. Chegou por quê? Porque ela esticou. Se ela não tivesse esticado, não vai chegar. Mas uma vez que esticou, que você viu ali, e esticou, a Hashem vai ajudar que você vai ter esse sucesso. O Rambam podia, Chas Shalom, desistir e falar, isso não é para mim. Ele nunca falou isso. Ele falou o contrário, não entendo nada, Hashem, mas você tem que me abrir a minha cabeça, meu coração, tudo para poder estudar a Torá. E ele teve todo esse sucesso, que nem a gente falou, que até hoje a gente estuda dos ensinamentos do Rambam. Quer dizer, a gente vê a dedicação. Esse irmão, Davi, o irmão do Rambam, acabou também sendo um grande sábio, mas ele saiu para o business. Saiu para trabalhar e sustentar. E ele acabou sustentando o Rambam por muitos anos. Infelizmente, numa das viagens, ele acabou não voltando. E o Rambam acabou tendo que sustentar tanto a família dele, quanto a própria família do Rambam. E ele acabou fazendo isso com a medicina, apesar que o Rambam não gostava também de cobrar com a medicina, etc. E muito menos pelo rabinato dele, que ele exercia naquela época só no momento de Shabbat. O Rambam me escreve como que era o dia dele, como ele chegava exausto, porque ele trabalhava no palácio, voltava para casa, e daí recebia as pessoas, as que não podiam pagar também recebia, etc. E quando ele terminava de atender a todos, ele estava exausto, e só Shabbat ele conseguia, e no momento de viagem um pouco, não sei, eu acho que era burrinho que ele viajava, entre a casa dele, o palácio, etc., que ele conseguia se dedicar mais aos estudos e outras coisas. Então a gente vê aqui a dedicação. Contam entre as histórias que Rabbeinu Yoino, ele escreveu um livro, se eu não me engano, Shar HaTshuvah, Shar ou Sharei HaTshuvah, tem que olhar ali como que chama o livro. Era um grande sábio na Europa, e muitos dos sábios da Europa começaram a ter muitas dúvidas sobre os ensinamentos do Rambam. O Rambam, ele escreveu sobre a halachot de diversas coisas, mas ele no original ele não escreveu aonde é Marei Mekomod, aonde olhar, da onde ele tirou essa halachá. Então muitas vezes as pessoas questionavam, espera, isso aqui, da onde ele tirou? Será que ele é uma fonte fidedigna? Será que eu devo acreditar nele, etc. Então Rabbeinu Yonah, ele próprio estava querendo excomungar o Rambam, queimaram livros do Rambam, etc. Então ele mandou um mensageiro. E o mensageiro, quando chegou lá, assim conta a história, eu não sei, deve ter versões também, os detalhes, mas de uma das fontes que eu vi, a história conta que o mensageiro chegou lá e na hora que o mensageiro chegou, o Rambam recebeu esse rabino super bem, esse aluno do Rabbeinu Yonah, e esse aluno estava com diversas perguntas escritas, mas ele falou, deixa eu ver antes como é a personalidade desse Rambam. Agora não me lembro qual o nome que o Rambam ele chamou um empregado de casa, ele falou o nome dele, um nome que não parece judaico. Ele falou, agora não me lembro, não era
Dimitri, sei lá qual era o nome, ele falou um nome assim, que não parecia judaico. E na hora que o cara ouviu isso, um nome assim, ele falou, e é o cara que está cuidando da cozinha, ele falou, a gente sabe que pela Halachá, não pode não ter supervisão nenhuma e deixar tudo na mão de uma pessoa assim que não cuida do kashrut, tomando conta da cozinha. Então o que aconteceu foi que o cara já ficou com um pé atrás, parece que não é uma pessoa séria. Quando serviram uma sopa que parecia uma sopa de leite, e ele viu que uma coisa que parecia para ele carne, e não só carne, parecia dedos. Então ele falou, esse cara come dedo humano, carne com leite, deixa a responsabilidade de eu não vou mexer nessa comida, pediu licença e falou que ia dormir, não dormiu, ele ficou ali o dia inteiro assim, a noite inteira ali, sem saber o que fazer. Quando esse convidado ia embora, o Rambam chamou ele, falou, queria te falar algumas coisas. Antes de mais nada, eu queria te responder. Esse nome desse meu empregado que eu falei, é um nome que a gente encontra assim no Talmud, um sábio que chama com esse nome. Então, o cara já percebeu que, ele até está ciente daquilo que eu estou em dúvida e já está me respondendo. E ele falou, ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa que cuida do kasher, etc. Eu podia deixar a cozinha na mão dele. O cara já ficou assim, ele foi olhar, ele falou, calma, já vou te explicar. Aquilo que você achou que era leite, não era leite, era amêndoas. Então era leite de amêndoas, tinha pedaços, tinha não sei o quê. E aquilo que você achou que era dedos, era aspargos, era antes de ter problemas de bichos. Então, mas eram aspargos. E era só você perguntar, era só você ir um pouquinho atrás, e você não ia se decepcionar com aquilo que você viu. Não era parve, não era nem leite, nem carne, não tinha dedo humano, não tinha nada. Quer dizer, era só você perguntar que você ia ver. E era exatamente isso que eu queria mostrar. Que eu vejo que vocês estão tão assim afobados com o que será, ou alguém vem e escreve uma coisa, pergunta aquilo que você tem para perguntar. Então esse aluno perguntou todas as perguntas e o Rambam mostrou todos os lugares. Ele falou, vocês têm outra opinião, vocês têm outros costumes, tem coisa que é o costume Sfaradi, costume Ashkenazi, mas estou escrevendo todas as origens. E Rabbeinu Yonah, quando recebeu esse aluno de volta, ele escreveu esse livro sobre Teshuvah para exatamente mostrar que ele estava arrependido. É Sharei Teshuvah. Então Sharei Teshuvah, que ele falou que como pode ser que a gente enxerga alguém e de uma forma superficial, assim, por cima, e já toma a decisão de se essa pessoa presta, não presta, como não presta. Gironde era aonde? Girona é hoje na Espanha. Na Espanha, então. Rabbeinu Yonah também era da Espanha, eu vi em... Da Catalunha. Sim. Então, depois tem algumas histórias de como, infelizmente, o Rambam ele foi perseguido por vários outros médicos. Tem várias histórias bonitas. Uma delas é famosa, uma que eu gosto muito, é que o Rambam falou que na época dele, a medicina da época não permitia você curar um cego de nascença. Você não tinha cura de um cego que nasceu cego. Tá bom? Então ninguém sabia como curar um cego que nasceu cego. Assim o Rambam tinha falado. E os médicos queriam provar pro rei. Está vendo? Você fala que esse cara sabe tudo, ele não sabe. A gente vai curar. Pegaram um cara, provaram que ele era cego. Como se prova? Sei lá, você faz assim, você vê que o cara não leva susto nenhum, não sei o quê. Provaram que o cara era cego. Perguntaram para ele desde quando. Ele falou de nascença. Tá bom? Aí passaram várias coisas nos olhos, pomadas, isso, aquilo. E daqui a pouco o cara começa a falar, estou enxergando. O Rambam falou, impossível. O Rambam tirou um lenço vermelho, assim conta na história, se era vermelho ou não. Aí ele tirou um lenço vermelho e falou, que cor é isso? O cara falou, vermelho. Tá vendo? Estou enxergando, vermelho. Eu vou, se ele era cego de nascença, ia tardar um tempo para ele aprender as cores.
Ele nunca viu as cores, ele não estudou as cores. Então é impossível que ele era cego de nascença, está vendo? Foi aqui comprovado, ele era cego, ele agora está enxergando, mas ele não era cego de nascença. Então isso foi... Assim também contam que uma vez queriam mostrar quem é o médico com um tipo de remédios mais fortes e até venenos. Então os médicos falaram que eles iam fazer um veneno, iam dar para o Rambam provar de um veneno e que o veneno deles era mortal. E tipo, era quem ia vencer o embate do melhor veneno. Eu já vi isso escrito de uma forma, eu ouvi hoje contado de uma forma um pouco diferente. A forma que eu vi hoje sendo contada essa história é o seguinte: o Rambam ia ser o primeiro a provar do veneno. O Rambam ele falou para os alunos que assim que eu tomar o veneno, eu vou sair ali, eu sei que é um veneno pesado, vocês me aplicam esse outro remédio que eu vou dar. Era um remédio que ia fazer ele gorfar, ele botar tudo para fora. Não era um antídoto, era algo que ia fazer ele vomitar tudo aquilo que ele acabou de engolir. E foi isso que ele fez, acabou ficando um tempo em casa, e depois ele voltou, e os médicos não estavam acreditando, como o cara ainda está vivo, como pode ser? Então o Rav falou, mas eu estou com um veneno muito mais forte. E aquele outro médico ficou extremamente perdido, e daí ele falou, não precisa nem provar, é só cheirar. Abriu o pote, e o cara morreu só de cheirar. O Rambam chegou e falou pro rei, eu queria falar que não foi eu que matei ele. Ele falou, como não foi você que matou ele? Ele falou, olha, o Rambam botou o dedo e provou. Ele falou, isso é mel. E daí, o próprio sultão provou, viu que era mel. E o Rambam me explicou. Ele falou, o que deixa a gente vivo, ou o que dá para a gente... o contrário seria a gente sentir um medo, temor, a falta de confiança no nosso Criador. Então, ele deu uma coisa, ele cheirou e... ele cheirou, ele estava tão desesperado que o cara entrou em colapso e morreu. Assim que eu vi a versão hoje da história. Outra versão que eu vi, que na verdade eles tinham se preparado cada um com um antídoto, só que o Rambam deixou um remédio que não era remédio. Ele deixou placebo. E o cara acabou morrendo do antídoto que ele próprio tinha tomado. Essa era a outra versão que eu ouvi. Mas o importante é levar a lição dessa história é que a gente tem que confiar em Hashem. Que a gente tem que confiar em Hashem. A gente tem que confiar no nosso Criador e saber que tudo que Ele faz é bom. E com isso, a gente, seguindo os caminhos do Rambam, a gente viu como que a gente tem que se esforçar para educar uma geração e vai dar certo. Como a gente tem que se esforçar e saber que a gente esticando um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá. Como a gente saber julgar todo mundo de forma positiva. E como confiar no nosso Criador. E tudo vai ser da melhor forma. Dia 20 de TV, hoje à noite, que nem a gente falou, Yartza do Rambam, o Rebbe nos traz no Yom Yom, que o Mittler Rebbe respondeu para alguém em Echidud, numa audiência particular, que quando um fala com outro sobre questões de Avodá, que é o serviço a Hashem, e eles estudam juntos, são duas almas divinas contra uma alma animal.